não coloquei totalmente lá, mas esse material eu vou colocar na página, tá? Eu acho que eu disponibilizei em PDF, não foi? Esqueci, tá lá na página de vocês. Material já em PDF. Bom, então vamos lá. Centro de massa, tá? É o assunto de hoje. A gente vai ver centro de massa. Pretendo dar centro de massa até placa. Vamos ver se a gente consegue hoje terminar. Bom, hoje eu não fiz muita animação, mas dá para a gente poder visualizar, né? Bom, a ideia principal é que o centro de massa de no caso, uma barra fina ou faixa fina ao longo do eixo X possa ser calculado pela integral definida do jeito que está aqui, tá? O momento em torno da origem, deixa eu pegar o laser aqui. No caso, o momento é dado por essa integral, certo? A massa é dada por essa integral aqui, e o centro de massa é dado por essa razão aqui dessas duas integrais. Aí você pode dizer, imagine se eu fosse dar essa aula e mostrasse essa fórmula e começasse a fazer exercício. Seria uma coisa muito, assim, chatinha, né? O pessoal de engenharia gosta muito disso, né? Pegar a fórmula, aplicar e pronto. Só que eu não vou fazer isso. Eu vou deduzir essas fórmulas com vocês, porque eu acho interessante que vocês saibam de onde veio essas fórmulas, tá? De onde surgiu essas fórmulas do momento, de onde surgiu essa fórmula da massa, de onde surgiu essa fórmula do centro de massa, tá? Por que momento sobre massa? Então, para isso a gente precisa de uma revisão de física, tá? E eu vou fazer com vocês, tá? Ok? Alguma dúvida aí, gente? Tá dando para ver? Professora. Estão gostando da aula de física? Professora, Oi. gostaria de dar um aviso aqui, o colega está tentando entrar aí, Manrique, ele está dando um erro. Aí não sei se é com a senhora aí para disponibilizar a entrada dele, se é outra coisa. Não, Aí ele pediu para falar. olha só, a entrada está sendo liberada automaticamente, ou seja, quem está pedindo para entrar, está entrando. Já liberei todo mundo para entrar de vez, entendeu? Então, o problema é lá na internet. Professora, Tentar de novo. boa noite. Boa Obrigado, noite. Levert. Eu estava com erro, acho que não foi na internet, não, foi no sistema, porque eu estava tentando recarregar a página e estava dando erro 408. Acho que apareceu assim no sistema. Daí por isso que eu me atrasei. Ah, tá. Tranquilo. Mas agora já tá ok, né? Vamos lá. Então, Agora sim, obrigado. a gente vai fazer primeiro a revisão de física, tá? Eu não sou professora de física, eu sou professora de cálculo, matemática, mas aí eu tento o máximo ensinar para vocês de onde surgiu o centro de massa e o que é o centro de massa, mas para isso eu preciso trazer um pouco da física para vocês, senão vocês não vão entender a dedução matemática, tá? Então, muita coisa você já conhece aqui, tá? Aqui eu trago a força, é a massa vezes a gravidade, né? Tem uma força, tá? E eu coloco massas ao longo de uma reta, do jeito que vocês estão vendo aqui, tá vendo? Essas massas estão... Você tem uma reta aqui, na posição X1 você tem a massa M1, na posição X2 a massa M2, na posição X3 a massa M3. Você vê que o zero está aqui, né? Essa distância aqui é X2, essa distância daqui ao zero é X3, daqui a X1, essa distância aqui é X1, né? E aqui é a massa, esse pontinho aqui é uma massa, esse pontinho está distribuído em uma massa, esse pontinho é outra massa, tá? Eu coloquei somente essas massas distribuídas ao longo dessa reta aí, tá? A gente vai chamar MK, que no caso eu chamei genérico MK, é a magnitude da massa, certo? Então, você tem aqui M1, M2, várias magnitudes, tá? G a gente chama de aceleração da gravidade, né? E cada massinha, ela gera um peso, que eu chamei de PK, que é o peso relacionado à massa MK vezes G, certo? Tranquilo, gente? Me dê um feedback aí que está tudo tranquilo. Acho que sim, vocês já fizeram física? Tranquilo. Pronto. Qualquer dúvida no desenrolar, você me para, tá? Porque se eu continuo é porque você já... Certo? Então, a primeira definição que a gente vê lá é o torque. O que é o torque? Torque, né, não é mais nada do que o trabalho realizado de rotação. Então, é efeito de rotação, torque. É um trabalho realizado. É força vezes deslocamento. Então, a minha força aqui é exatamente o peso, ó, MKG, que é o peso, vezes o deslocamento, que a gente chama de XK, tá? Então, essa massa,
imagine aqui um balancinho. Lembra daqueles balancinhos de criança? Que você bota uma criança aqui, outra criança... É balanço ou é o quê? Vocês que lembram? Que bota uma criança de um lado, uma criança do outro, e ele fica subindo e descendo, subindo. Gangorra. É gangorra, desculpa, balanço é outra coisa. Hoje eu vi um balanço hoje, fiquei com um balanço na cabeça, é gangorra. Pois é, então assim, imagine que você tem uma criança aqui para lá, para cima e para baixo, com esse peso e essa criança também, Então imagine uma gangorra, já ia falando balanço de novo. Então essa gangorra, ela faz esse giro, né? Ela sobe e desce, mas em relação a essa origem, ela sobe e ela desce, ó. Então ela faz um efeito de rotação, né? Aqui em relação a essa origem. A mesma coisa aqui e aqui, tá? Então cada massinha, ela gera um efeito torque, né? Mantendo essa distância x1 aqui, e o peso faz com que essa coisa se desloque. Então, o efeito de rotação a gente chama de torque, tá? Que no caso aqui é o peso vezes o deslocamento, tá certo? Só que cada massa, ela exerce um torque em relação ao eixo zero aqui, ó, tá vendo? Ou seja, a criança tá subindo, a outra tá descendo. Poderia ter várias crianças aqui, né? Poderia ser um balanço de vários pontos aqui. Eu coloquei só 3, só para questão, né, figurativa, nada tão... Mas eu estou considerando MK, K crianças aí nesse balanço. E a gente tem o torque do sistema. O que é o torque do sistema? É a soma de todos os torques individuais, tá? Então, essa massinha aqui, ela exerce um torque, essa daqui também exerce, né, em relação à origem. E quando você soma todos esses torques, a gente chama de torque do sistema, tá certo? Ou seja, esse movimento pode ser para cima ou para baixo, esse movimento pode ser para cima ou para baixo também. Então, quando você soma esses movimentos, você tem um torque do sistema. Isso é importante? Por quê? Vamos lá. Quando é que a gente diz que o sistema está em equilíbrio? Quando é que a gente disse que a criança ela parou, né? Parou ali. É quando o sistema está em equilíbrio. Ou seja, quando, por exemplo, imagine duas pessoas, um de um lado, outro do outro, Ai, me deu o nome aí, que eu tô com um balanço na cabeça, mas não, é aquele brinquedo. Gangorra, professor. Gangorra, isso. Eu tô com um balanço na cabeça, não tem jeito. Não sai gangorra, jeito nenhum. A gangorra, por exemplo, quando é que ela para o movimento, é quando não existe efeito de rotação, não é isso? Então, imagine aí, parou. Então, o torque do sistema é zero, não tem movimento, né? Então, a gente diz que o sistema está em equilíbrio, certo? Ou seja, a força que exerce para cima, ela é igual à força que exerce para baixo, então ela parou, não há um movimento. Então, o torque é zero. Então, é porque o sistema está em equilíbrio, tá? Bom, então vamos lá. Então, o torque do sistema é a soma dos torques, tá? A gravidade é única, é justamente do meio que você está, então eu vou colocar a gravidade em evidência aqui, tá? E vou colocar M1x1, né, que vai sobrar aqui M1x1, MKxK, e vou colocar essa soma aqui, tá? Esse G aqui, a gente chama de gravidade, que é a característica do meio, tá? A gravidade vai depender do meio que você está, certo? E essa soma aqui é a característica do sistema. Por quê? Porque só envolve a massa, cada massinha, né, que vai variar conforme o sistema, e as posições dela. Ou seja, essa soma é uma característica do sistema, e essa soma aqui é chamada de momento do sistema em torno da origem, tá? Então, essa soma aqui a gente chama de MO, que é a soma, né, de cada momentos individuais aqui, das massas individuais, a gente chama disso, né? O M1x1, MKxK são os momentos das massas individuais, e o momento do sistema é a soma de todos os momentos individuais, das massas individuais. Então, é o momento do sistema, essa é a soma. Ok? Que é uma característica do sistema. Ok? Só que esse torque que a gente viu aqui, a gente considerou M1 em relação... M1 não, em relação à origem, a gente estava com a distância x1, não foi? Só que, imagine que você tenha duas crianças de um lado e uma criança de outro. Esse sistema vai tendenciar a cair para um lado, né, do peso maior, né? Ele vai cair. Mas a gente não quer, a gente quer buscar com que esse sistema ele entre em equilíbrio. Então, você imagine aí que você vai pegar esse sistema no ponto zero e vai caminhar, vou voltar a tela aqui só para a gente ver. Eu vou caminhar com isso aqui, ó. Essa criança com essa criança aqui está descendo muito. Então, esse ponto aqui, eu vou caminhar com ele para cá. Caminhar até o peso se equilibrar. Se for aqui, ó, beleza. Se for aqui, beleza. Se for, a gente não sabe
Pro? Caiu. Oi. Oi. Eu pensei que tinha caído aqui. Vocês ouviram falar o quê? Até onde? Você estava começando a falar sobre achar o ponto de equilíbrio, professor. Ah, então beleza. Mas a tela anterior vocês viram, eu voltei, até aí vocês viram, né? Até aí sim, sim. Pronto. Então é exatamente isso. Então a gente está buscando esse ponto de equilíbrio aqui, tá? Que mantém o sistema em equilíbrio. Então é como se eu tivesse pegado esse zero e caminhasse por aqui, nessa reta, e verificasse onde é que o sistema está dando equilíbrio, tá? Então é exatamente isso que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou tomar esse x barra, eu vou chamar de x barra esse ponto, que ele vai variar, certo? E vou caminhar aqui, ó, sobre essa reta aqui, para ver onde é que esse ponto aqui forma o sistema equilíbrio, certo? Ou seja, a soma de todos os toques vai dar zero nesse aqui em relação ao sistema. Então, eu preciso saber o toque em relação a esse ponto. Então, eu vou fazer para cada xk, ou seja, x1, x2, x3, x4, a gente vai pegar essa distância aqui em relação a esse ponto x barra, tá? Então, a gente vai ter o torque de mk sobre x barra, ou seja, de m1 sobre x barra, de m2 sobre x barra, de m3 sobre x barra. Então, você vai ter que pedir essa distância. Mas quanto é que é essa distância aqui? Essa distância é o ponto xk menos x barra, que é esse valor aqui, ó. Então, o torque vai ser o quê? Vai ser o peso vezes a distância. Tá certo? Ok, gente? Entenderam essa parte? Alô, alô. Vocês me ouvem? Professora, Beleza? sim, a senhora pode repetir, por favor? Posso repetir. Eu estou dizendo que o torque que a gente calculou é em relação à origem, não foi? Esse torque aqui, deixa eu voltar para a tela. Esse aqui. Não foi em relação à origem? Foi. Pronto. Como é que a gente calculava ele? É a distância da massa em relação à origem, não é isso? Vezes o peso, não é isso? O peso é massa vezes gravidade. Pronto. Só que esse zero está fixo. A gente está querendo agora que esse zero caminhe para ver qual é o ponto de equilíbrio. Eu chamei ele de x barra, certo? A gente não sabe quem é ele, qual é a cara dele. Então, a gente faz o seguinte, x barra tem uma posição aqui, não tem uma posição que a gente não sabe onde é? A gente vai procurar ela. Onde é que é essa posição? Então, onde a gente vai procurar, exatamente esse cara aqui vai ser o centro de massa, onde o sistema se mantém em equilíbrio, o centro da massa. Então, nesse caso aqui, ó, você quer a distância desse ponto para esse ponto aqui, tá? Que é o torque de mk sobre x barra, não é mais sobre zero, é sobre x barra. Então, você precisa dessa distância aqui vezes o peso. Então, quem é essa distância? É a distância xk menos a distância x barra, certo? Vezes o peso. Então, você tem o torque, né, da massa mk sobre esse ponto x barra e não sobre a origem agora, tá? Ok? Entendi, obrigado, Pro. Pronto. E como é que vai ser o torque do sistema? Vai ser a soma de todos eles, né? Então, esse somatório aqui, ó, vai ser o torque do sistema. Como eu quero o sistema em equilíbrio, então esse torque vai ser igual a zero, certo? Ok? Bom, então, se o torque, você quer o equilíbrio, o torque é zero, vamos ver como é que vai dar essa equação matemática aqui, ó. A gente faz o como? A gente vai pegar o G, tá? E vai multiplicar ele tanto para o primeiro somatório como para o segundo somatório. Então, ele vai estar nos dois. Então, tira ele. Botei ele aqui, ó. Então, o primeiro somatório vai ficar xk, mk, tá vendo? E o segundo somatório, menos x barra, mk. Isso vai dar zero. Certo? Ok, gente? Alguém me responde? Ok, professora. Pronto. Só que a gravidade, ela não é zero, né? Então, para dar zero, esse sistemazinho aqui, essa igualdade tem que dar zero. Então, a gente tomou essa parte daqui de dentro igual a zero. Então, xk, mk, menos, como x barra é um número que a gente quer calcular, ele pode sair do somatório, porque o somatório só envolve k, certo? Então, ele sai aqui do somatório. Aí é só você passar essa daqui para o outro membro, né? Ou essa daqui para o outro membro, e se acha a solução x barra igual a esse aqui, que é o somatório de xk e mk, que está em cima, sobre esse aqui, que é o somatório de mk, tá? Mas isso aqui a gente já tinha visto, ó. O que é isso? É o momento, tá?
E isso aqui é a soma das massas. Então, é a massa total, certo? Então, a gente chega à definição matemática do que é centro de massa do sistema. Então, centro de massa do sistema é um número, né, um valor, tá? Que é dado pelo momento sobre a massa, tá? A massa pode estar em gramas, quilogramas, tá? O momento, como é massa vezes comprimento, aí pode ser centímetro vezes grama, né? E aí, a gente simplifica e o centro de massa vai ser o quê? Centímetro, metro, vai ser uma medida de comprimento, como a gente já esperava. Ok? Dúvidas? Posso continuar? Toca a pirâmide, professor. Pronto, entenderam agora a definição? Então, a gente vai usar essa definição, que a gente teve a dedução, para mostrar agora como é que a gente usa a integral. Porque, por enquanto, a gente está usando somatório, né? O momento é um somatório e a massa é um somatório, porque a gente está trabalhando com pontos discretos, ou seja, onde há pontos discretos, a gente tem somatório. Onde há pontos contínuos, curvas, a gente tem integral. Vamos ver como é que o integral entra aí nessa história, tá? Bom, agora a gente vai complicar um pouquinho. A gente vai trabalhar com fios e barras finas, tá? Quando você trabalha com fios, você pode ter até um pedaço desse fio, que a gente trabalha como um pedaço da reta, né? Que a gente chama de delta XK, né? Delta X, tanto faz como a gente queira escrever. Então, quando você tira um pedaço desse fio, a gente diz que é a variação da massa, então a gente chama de delta MK, certo? Que é um pedaço da massa, tá? E esse ponto XK aí é o ponto onde está essa variação de massa. Esse pedacinho aí, você pegou aí um centrinho, nessa posição você tem uma massa aí, tá? Uma variação de massa. Não é mais um ponto de massa, a magnitude da massa, mas um pedaço, tá? Então, o que muda, em vez de ser MK, a magnitude, vocês vão trabalhar com a variação delta MK, certo? Ok, gente? Delta MK. Então, o centro de massa, ele é aproximadamente igual a esse somatório, né, que a gente já viu, sobre o somatório das massas. Não muda, né? É a definição. Só que agora a massa está em variação, um pedacinho, que a gente tira um pedaço, tá? Só que a gente aprendeu na física que a massa vai depender muito, né? Por exemplo, o que é massa? Massa é a densidade vezes, a gente aprende muito sobre quando você tem um volume, né? Quando você tem densidade vezes volume, você tem massa. Não é isso? Vocês aprendem na física. Só que a gente pode ter pedacinhos em uma reta, e a gente vai chamar de, no caso, delta XK, que é o pedaço da reta. A gente tem um pedacinho da massa, que pode ser uma placa, a gente vai chamar de, no caso, delta, a variação da área, o diferencial da área, a gente vai ver depois. E pode ser um volume, tá? A massa pode ser volume também, então a gente vai também ter volume. Só que nesse caso aqui, ó, como a gente só tem uma dimensão, que a gente está trabalhando com reta, a gente tem delta XK, tá? O pedaço da reta é delta X, né? Então, a massa, ela é dada pela variação aqui, que é a delta XK, vezes a densidade. O que é a densidade dessa massa aqui, desse pedaço? Nesse ponto XK, certo? Ok, gente? E aqui é a mesma coisa, né? Ok? Tá dando para entender aí, porque física não é uma coisa tão fácil. Mas, se a gente trabalhar devagar, a gente consegue. Observe que aqui também, ó, eu não coloquei, mas é aqui também. Deixa eu usar minha mesa agora. Aqui também vai ser igual a delta XK, tá? Delta XK. Porque esse delta é maiúsculo, outro é minúsculo, tá? A variação de X. Então, aqui também tem, aqui embaixo também vai ser isso aí. Certo? Bom, só que quando você soma isso aqui, ó, isso aqui é contínuo, né? Esse pedacinho, mas esse pedacinho, mas esse pedacinho, esse pedacinho, até aqui, ó, o A até o B, você está tomando uma soma aqui, né? Não é isso? Então, essa soma, quando você quer torná-la contínua, não um pedaço somente, né? Porque a gente não sabe o que é que... Aqui, no caso, seria um fio bem fininho. A delta XK, ela se transforma em dx, né? Essa soma se transforma da integral de A até B, tá? O XK, que varia daqui até cá,
se torna x, né, na integral, a definição, e o delta se torna delta, é uma função, densidade, e o xk também se transforma em x. Então, surge aqui o cálculo do centro de massa de uma barra fina contínua, né, não mais pedaços, certo? Usando, né, o conceito de integral. Então, o que é isso? O momento vai ser dado por de A até B, x delta x dx, por isso que aparece essa fórmula, tá? Isso aqui vai ser o nosso momento do sistema, nesse caso, desse sistema aí, sobre a massa total, tá? Então, sabendo a densidade da barra, você consegue, e o comprimento dela toda, né, a depender se a densidade for constante, você consegue calcular a massa da barra, certo? Essa barrinha fina aqui. A gente chama de barra, mas na verdade não é barra, é fio, né? Se fosse um fio. Certo? Dúvidas aí na passagem? Acho que não, acho que tá bem. Professora, Diga. você não pode explicar, por favor, como surgiu aquele delta minúsculo xk, por favor? Esse aqui, Isso. Não, da esquerda. esse, qual? Esse. Não. Ainda na segunda equação mesmo. Isso. Ah, Só que o do meio, que foi de esse delta aqui? mk. Isso. Ah, esse delta. É a densidade, né? Porque a massa, essa massa é a densidade vezes ou área, ou volume, ou comprimento. Certo? Física. Uhum. Conceito físico, tá? Massa é densidade vezes área, ou comprimento, ou volume. Se vocês querem saber a massa de um comprimento, de um fio, por exemplo, você faz o quê? A densidade do fio vezes o comprimento vai dar massa. Se você tiver uma placazinha, você quer saber a massa daquela placa, você tem que saber a densidade dela vezes a área, tá? E se você tiver um volume, para você achar a massa, você tem que ter a densidade vezes o volume. Entendeu? No nosso caso, a gente tem um fio. Então, a gente vai trabalhar com comprimento. Então, a densidade daquele comprimento, naquele ponto, né? Que a gente faz ponto a ponto e depois a gente soma tudo. E aproxima, né? Porque você faz N divisões e depois você se aproxima, né? Porque você quer que delta xk tenda a zero, aquela ideia toda, né? De integral. Lembra? Que é o limite da soma quando n... Nesse caso aqui, quando k, né? Tende a infinito. Ok? Ok, pronto. É só mesmo uma questão de dedução matemática para vocês entenderem. Então, esse delta pequeno aqui, ó, significa que a densidade no ponto xk. Quando você generaliza, você coloca integral, esse ponto xk ele vai variar. Então, você chama ele de x em todo o intervalo. Porque em cada ponto do intervalo você tem, ó, x1, x2, x3, x4, até xn, né? Tá? E a sua variação do intervalo que você pega é delta xk, né? Que eu chamo de delta xk, mas a gente pode chamar de delta xi, tanto faz, certo? Quando você soma, por isso que aparece a integral. Então, essa integral aparece devido a essa dedução matemática lá do iniciozinho de pontos, para chegar até a forma que a gente quer, certo? Bom, eu vou fazer um exercício só para a gente ver como é que a gente calcula o centro de massa de algumas coisas, tá? Esse caso aqui é um caso bem simples, não cai em prova, tem uma lista que vocês vão fazer, que é um caso bem simples, só para treinar, só para lembrar da fórmula de centro de massa, tá? Porque o centro de massa de uma reta, assim, numa reta fica fácil, numa placa fica mais difícil, porque você tem duas coordenadas, é o que a gente vai mais trabalhar, mas a gente tem que aprender uma coordenada, depois a gente passa para duas, tá? Então, tem aqui, mostre que o centro de massa de uma faixa reta e fina, ou barra de densidade constante, situa-se no meio do caminho entre um extremo e outro. O que é isso? Imagine assim, a régua é bem fina, mas não é uma régua, porque a régua ela já é uma placazinha, né? Mas imagine aí que você tem um fiozinho bem compridinho. Se você tentar colocar esse fio no dedo, para ele não cair do seu dedo, o que é que você faz? Você vai buscar o centro de massa, né? Dele. Então, você vai caminhar, imagine se o seu dedo... Alguém fazendo uma experiência aí, pega um fiozinho durinho assim, bem... E coloca o dedo aqui assim nele. Você vai ver que ele vai para um lado, ele vai tentar girar, né? E vai cair. E aí você vai tentar o ponto onde ele não cai, onde você tem um equilíbrio. Lembra lá da gangorra? Lembra da gangorra que você não erra. Então, ó, se sua barrazinha que você tem, esse fio aí na sua mão que você tá,
tem a densidade constante, ou seja, ele não é mais pesado nem para um lado nem para o outro, ele tem a densidade constante em todos os pontos. Se você colocar o seu dedinho no meio, no centro aqui, ó, de um extremo e outro, esse palito aí, ele vai ficar paradinho. Faz o teste. Pega o palito, aquele palito que não é tão assim conforme o que a gente tem, mas bota o dedinho aqui no meio do palito. Ele vai ficar parado no seu dedo. Alguém já fez essa experiência? Até faz com lápis. O lápis já é quase um volume, mas faz aí para você tentar. Você vai ver que o centro dele, o centro de massa, é justamente a posição onde você tem o equilíbrio. Tá? Não há giro, não há torque, não há, né, movimento. Certo? Dúvida aí, gente? Não, Pro, obrigado. Tranquilo, né? Então, observe. Vamos calcular o centro de massa? Então, ele está dizendo que o centro de massa é aqui, ó. É no meio. Se é no meio, tem que dar A mais B sobre 2, ó. Tá vendo? A, que é a distância, né? Que a gente não sabe que distância é. O B está aqui, mais o A sobre 2. Então, cai aqui, ó. A distância é essa. Então, ele está dizendo que o centro de massa está aqui. Conforme eu tinha dito, né? X barra. X barra. Pronto, X barra. Então, ó, vamos lá. Se o centro de massa é dado pelo momento, o que é o momento? Densidade, dx, dx. A minha densidade, ele não fala que valor tem, mas ele diz assim, a densidade em x é constante. Então, vamos chamar ela de delta. Isso aqui é constante, tá? Certo? Então, se é constante, a gente colocou delta. Então, delta x dx. E a massa é o quê? A integral da densidade, que é delta dx. Bom, a gente já sabe integrar, né? X ao quadrado sobre 2, já sabe integrar que é x, de A até B, tá? Aqui é só substituir, né? Eu não fiz essa conta, mas eu posso fazer aqui para vocês, rapidinho. Então, o delta daqui a gente simplifica, né? Ó. O de cima vai ficar B ao quadrado menos A ao quadrado sobre 2, tá? E o de baixo vai ficar B menos A. B menos A. Certo? Só que B ao quadrado menos A ao quadrado, quem é? É B menos A. B mais A, né? Tanto faz. Sobre B menos A. O 2 aqui ainda, né? Tá? Então, ó, você pode simplificar. E aí o resultado vai dar exatamente o que tá aí. A mais B sobre 2. Tá certo? Então, de fato, a gente mostra que o centro de massa dessa faixa aí de densidade constante situa-se no meio do caminho entre um extremo e outro de fato. Tá? E prova toda a nossa parte prática, né? Que realmente... Nesse caso aí seria a média do comprimento, né? É, como se fosse, não é a média do comprimento, mas é assim, é o meio mesmo, a posição no meio, né? É metade. Isso é a metade. É. Porque é a posição, tá, gente? Nesse caso é a posição. Vamos lá? Aí existe um exercício que eu queria que vocês tentassem fazer aí, tá? Que é esse aí, ó. Uma barra de 10 metros. Vamos ver se a gente gasta aí o restante do tempo que a gente tem. A gente já tem uns 10 minutos, 15 minutos ainda a gente tem. Para a gente fazer esse segundo exemplo, tá? Porque na próxima aula a gente vai ver ó, placas finas, que é mais complicado. São placas agora, né? Dimensão 2. Então, a densidade variável agora. A gente trabalhou com uma placa barra fina, mais densidade constante. E agora a densidade variável, eu queria que vocês tentassem fazer. Então, uma barra de 10 metros de comprimento fica mais espessa da esquerda para a direita, ou seja, ela não é mais, ela tem 10 metros e ela fica mais espessa, né? É como se ela fosse engrossar, né? Um pouco da esquerda para a direita. Tá? Então, depois ela vai aumentando. Mais ou menos isso, vocês entenderam. A mesa aqui tá horrível. Tá? Então, a densidade é variável, né? Quanto mais você vai caminhando no X, ó. X for 0, vai dar 1, né? X for 2, por exemplo, for 1, vai dar 1 mais 1 sobre 10. Se for 2, quando for 10, vai dar 2. Então, a densidade já cresce nessa proporção, né?
Então, Isso lembra muito a resistência dos materiais, professora. né? Tá vendo como é bom? O cálculo envolve tanta coisa, tá vendo? Isso é importante. Essa é a ideia física, né? Que o professor de física deve conversar com vocês sobre esse assunto ainda, claro, com mais propriedade na parte física, né? Porque eu não tenho essa experiência tanto na física, mas ele vai poder expandir mais com vocês, tá? Bom, então determine o centro de massa da barra. Eu já dei a resposta aqui, ó, 50/9. Então, primeiro que o centro de massa vai ser o momento sobre a massa, né? E a gente sabe que o momento é o soma, é a integral, né? De A até B. Nesse caso aqui, o meu A é 0, meu B é 10. De quem? De X, né? Delta X é dado pela essa equação. Então, ó, 1 mais X sobre 10 dx. E a massa é integral de 0 até 10 da densidade. Você vê que o que muda nessa para outra, que a outra densidade era o quê? Constante, e essa é variável. Então, entra no cálculo da integral, certo? Bom, como a gente tem pouco tempo, deixa eu ver se dá tempo de vocês fazerem. Eu vou fazer junto com vocês. Ou vocês querem 1 minuto? Não, professora, a senhora fazendo, eu acho que fica melhor pra gente. Vocês não querem fazer nada, né? Não, professora, a questão é que eu ainda não, por exemplo, ainda não peguei muito o assunto. Aí, se a senhora fizer um exemplo um pouco mais complicado, o próximo talvez eu consiga fazer. Tá. Vamos lá, então vamos terminar de fazer esse aqui. Deixa eu apagar aqui para a gente poder usar espaço. Bom, então até aí tudo bem, gente? A gente só usou a fórmula, né? Agora a gente vai calcular a integral, certo? Então, o cálculo da integral aqui, ó, vai ficar como? Pode fazer separado, Pode fazer separado, não tem problema nenhum, tá? Se você fizer separado, vai ser melhor até. Então, vamos lá. Então, a gente vai ficar com a integral. É fácil, pô. Vai ficar 10 menos 10 dx sobre 10 menos 10 X dx, vai mais dar x 1. ao quadrado sobre 10. Calma que você está fazendo conta. Faz É x conta. ao quadrado, é verdade. Ainda tem integral. X, integra primeiro, né? X ao quadrado sobre 20. A de baixo você calcula logo, de 0 a 10. E essa aqui, ó, você pode calcular depois para não errar. X ao quadrado sobre 2. X ao cubo sobre 30. Aqui você pode até fazer as contas lá. 10 mais 10 sobre 10 ao quadrado sobre 20. Tá? Deixa eu colocar aqui o negócio. Vou apagar aqui que tá meio feinho para vocês. Deixa eu ver se eu consegui escrever mais bonitinho aqui para vocês. Vai dar 50/9, eu acho, professora. Pelos meus cálculos aqui. Não sei se eu fiz errado, eu fiz muito rápido. Tá ali, já tá ali a resposta. Ah, não tinha visto, então tá certo. Então, vai dar 10 mais 1000 sobre 10 30. ao quadrado sobre 20, tá? 10 sobre 20. Bom, aqui vai ficar 10 ao quadrado sobre 2, mais 10 ao cubo sobre 30. Aqui você pode simplificar, né? Pode sim, professora. Vai ficar 10 sobre 2, né? Dá 5. Vou botar aqui logo a resposta. E aqui vai ficar quanto? Professora, se na prova a gente deixasse dessa forma que tá aí, a senhora ia aceitar ou ia tirar algum ponto? Aqui? Não, até aqui tá certo. Mas a senhora dá porque, tipo, tinha professores que quando a gente não
quando eu não deixava no máximo de... enxugava o máximo, ele tirava uns décimos. Mas tinha outros professores que não ligavam, deixava da forma que eu deixasse, se tivesse certo, estava bom. Uhum. Mas é isso, você faz. Até aqui tá certo, né? Mas assim, tá certo até aqui, não tem problema. Mas se eu quiser uma resposta numérica para, por exemplo, colocar o resultado lá no questionário, não tem essa resposta, você vai ter que calcular, né? Professor, eu acho que ele perguntou porque você pulou muito integral ali nas suas contas, você não fez muita conta. Acho que é isso que ele perguntou. Pulou integral? Ali embaixo você fez direta, integral de baixo, você fez menos passos. Ah, certo. Acho que é isso que ele perguntou. Eu Você acho. quer que você integrar de 0 a 10? Não faz conta, não? Na verdade, foi sobre isso mesmo. Porque eu sempre tive mania em provas, principalmente, de chegar a um resultado e não enxugar todo. Eu já via que estava certo, aí eu corria para a próxima questão para ganhar tempo. Só que tinha Você pode professores fazer, que você pode fazer essas tirava... contas mais rápido, quer ver? Você pode fazer assim, ó. Por exemplo, se eu só colocar aqui, você pode fazer o seguinte, para ficar mais rápido, você faz assim, ó. Já porque você pode colocar já em evidência. Deixa eu fazer as contas aqui, eu vou deixar aqui, por exemplo. Você está aqui com as contas, você não quer fazer as contas total. Aí você está aqui com 10 ao quadrado sobre 2, né? Mais 10 ao cubo sobre 30. Esse 10 aqui você pode botar em evidência. 1 mais, tá? Se você quiser. Sim. Aí você fica aqui, ó. 10 em evidência vai ficar 10 sobre 20, dá 2, né? Ou meio. Né? Isso, eu tô percebendo. Pronto. Mas eu vou botar aqui, para depois você bota 10 em evidência, que fica 10 sobre 2, sobre 20. Depois você simplifica. Porque aí você pode botar 10 também aqui ao quadrado em evidência. Porque aí você simplifica, quando as contas ficarem grandes, fica meio mais 10 sobre 30. Tá? Professora, o aluno com a calculadora, o aluno já ia logo elevar o 10 não ao tem cubo. calculadora, não tem calculadora aqui. Não tem calculadora. Não pode usar nas provas da senhora. Não, nenhuma. Presencial? Não pode. Se vocês estão usando calculadora, sério. Nesse caso aqui, a potência de 10, professor, é muito mais fácil. Colocando em evidência a potência de 10 fica fácil, é isso que eu estou dizendo a vocês. Vocês têm que começar a fazer as contas de forma que vocês... Que é 3, né? É 4, peraí. Até eu fazendo conta, conversando com vocês, né? Que é 3. Vocês têm que começar a fazer conta sem negócio de calculadora, pelo amor de Deus. Certo? Porque calculadora também, professora? Às vezes não vai dizer muita coisa, não, só vai ajudar a gente a fazer esses cálculos simples. Porque quem não sabe integrar, a calculadora não vai adiantar de nada. Pode ser, mas é aquela coisa, né? Você tem... Isso aqui trabalha seu cérebro. Se você, por exemplo, começa a fazer coisas que não trabalha seu cérebro, fica difícil, né? Se você chegar a mais tempo, você não consegue mais fazer uma conta. Aqui você pode simplificar, dá 10, né? 10, aqui você vai ficar com 3, e aqui você vai ficar com 5. 50 sobre 9. Tá? Como você tem aqui, ó, como é que você vai saber? Você vê que a densidade é quilogramas por metro, tá? Ok? Então, ó, e aqui, ó, massa é o quê? Quilogramas, vai ser em quilogramas também, né? Então, quando você fizer essa conta, essa aqui vai ficar, x barra vai dar metros, tá? Mas isso aí não tem muita coisa a ver, não. Essa unidade eu nem cobro, porque é coisa mais de física, é mais quando você está realmente na área específica, né? Geralmente eu não coloco nem a unidade para vocês não se atrapalharem, eu quero a conta apenas, tá? Ok? Então, essa questão aqui é bem simples, é uma questão simples, né? Você vê que envolve integral, ou seja,
Quando você tem uma barra com densidade variável, de 10, você vê se fosse 10 na variável constante, com certeza seria na posição 5, tá? Mas aqui, ó, na posição 50 sobre 9, dá quanto 50 sobre 9? Dá quanto, gente? 50 sobre 9 vai dar 4, alguma coisa, 4,90 e pouco, por aí. Deixa eu ver aqui. 4? Não. 5,55555 e lá vai. É Isso. menor que 10, é menor que 10. Se fosse 11, seria 4. Isso, exatamente. Tá? Então, nesse caso, vai ser mais para um pouco mais adiante da metade, né? Porque a placa é variável, não. Ela tem densidade variável. Por isso que ele puxa mais a posição para onde está pesando, né? Então, exatamente, é maior do que 5. Ah, entendi. Entendeu aí? Caso ele puxe um pouco mais para um lado, né, professora? Exato, onde ela é mais densa. Do meio para, por exemplo, do meio para a esquerda, ele tá um pouco mais pesado do que do meio para a direita. Exatamente, tá? Ok? Então, por hoje, a gente fica por aqui, tá? Esse exemplo foi bom que dá para a gente entender e estudar, né, professora? Exato. E também, o próximo exemplo, vocês vão precisar um pouco desse conceito de centro de massa, porque a gente vai trabalhar com o momento do eixo, é diferente. Então, um momento em relação ao eixo X, depois um momento em relação ao eixo Y, e aí a gente vai trabalhar com placas, que é mais, né, mais legal. Tá certo? Mais legal, mais difícil. Amanhã é feriado, mas amanhã é feriado, então aproveita para descansar e revisar os assuntos que foram dados. Quinta-feira eu não vou colocar também lá, vou colocar só exercício de massa. Quem quiser começar a fazer, pode fazer. Tem a primeira questão do centro de massa, vocês podem já começar a fazer, que é sobre esse assunto aí, de densidade variável e densidade constante, para um fio. O exercício também envolve placas, mas vocês não vão fazer ainda, tá? Porque a gente não viu o assunto. Na próxima semana, a gente começa o placas, e aí vocês já vão conseguir fazer o exercício, ok? Então, fica lá batendo a cabeça. Diga. Não vai colocar as mesmas quantidades, as notas não vai ser dividida como da última vez, a última vez que a gente fez a prova agora. Vai ser dividida da mesma forma, da atividade e prova. Já tem acho que 2 semanas que a senhora não fez atividade. Mas aí eu faço atividade na outra semana, já coloco os exercícios já juntos, aí já posto um valor aumentado. Porque, na verdade, é o seguinte, você começando a ter aula virtual, né? O curso estava começando. Então, assim, não poderia fazer uma prova com 2, 3, 4 questões, né? E vocês não iam tomar um susto. Então, a gente fez uma questãozinha em cada semana. Agora vocês já estão na segunda idade, você já sabe o esquema, você já sabe mexer com muda, você já sabe muita coisa. Então, a gente pode deixar, por exemplo, não precisa fazer atividade toda semana. Eu posso deixar uma semana sem fazer atividade ou 2, e depois fazer uma atividade juntos, tá? Maior. Requer um tempo maior também, claro, e as questões envolvendo as 3 coisas, sem problema nenhum. Perguntei, professora, porque normalmente eu acho, né? Quando a senhora vai passando toda semana, tipo, o último assunto que a gente, se a senhora passasse uma atividade com ele, a gente iria fazer atividade, a cabeça ia estar mais fresca, ia lembrar, conseguir tirar nota maior. E assim, tendo toda semana, sendo dos assuntos que a senhora deu na semana, fica melhor para a gente poder responder. Porque quando vem todos os assuntos, a gente fica meio que, pô. Mas aí a gente só vai fazer agora, a gente não fez nenhuma atividade da segunda idade. Aí a gente vai fazer as atividades da segunda unidade envolvendo as aplicações só. Então, eu já faço logo uma atividade de aplicações. Aí você calcula comprimento de arco, área em polares, e volume e massa. Acabou. Aí a atividade maior. Ou então, a gente pode dividir a atividade em 2, não sem problema nenhum. Tá? Mas a gente vê. Eu vou fazer o seguinte, eu vou terminar essa parte de centro de massa e vou fazer uma atividade, tá bom? Então, essa semana eu ainda não vou fazer atividade porque eu não terminei. Mas eu vou, é isso que eu estou tentando falar para vocês. Eu não vou passar atividade no Moodle valendo nota, mas tô colocando as listas para vocês fazerem. Então, vocês têm que treinar, certo?
E outra coisa, eu corrigi já a atividade de vocês, a primeira, a segunda e a terceira, falta a prova, tá? A prova já tô para corrigir, só que tem um detalhe, como muita gente não colocou o nome, é isso que eu estou dizendo, por favor, da próxima vez que vocês fizerem prova, coloca o nome de vocês na hora que você salvar o arquivo, tá? Lucas, sei lá, Felipe, por quê? Porque vocês estão salvando o arquivo com outro nome, no WhatsApp, sei lá, prova, atividade. Para mim fica difícil, não é que fica mais difícil, não, gasta mais tempo. Por quê? Porque eu vou ter que salvar e mudar o nome para poder eu corrigir. Porque quando eu salvo, eu boto tudo numa pasta e depois corrijo um por um. Então, quem está com o nome fica fácil, eu não preciso trocar o nome. Mas quem não está, eu tenho que salvar um por um para poder escrever o nome, porque eu posso escrever o seu nome em outro arquivo. Então, bota o nome, eu sempre peço, coloca o seu nome. Isso facilita até para a correção, porque eu perco um tempo enorme, gente, só salvando os nomes de vocês. Quando eu termino de salvar todos os nomes que eu preciso, eu já estou exausta. Eu nem vou corrigir, senão eu vou começar a dar zero. Então... Que brincadeira é essa? Não é? Aí o pessoal que bota nome, aí eu fico feliz, porque botou nome, aí eu só faço o quê? Baixo no computador e abro e olho. Né? Tá com o nome, eu digo lá, por exemplo, é Mariana. Tem uns que botam o nome da prova, é excelente. É rapidinho, mas tem muitos que não estão colocando. Então, eu tenho que fazer esse processo todo. Por isso que eu estou demorando tanto de corrigir. Porque isso todas as atividades que eu corrigi teve esse problema. A primeira foi a pior. Depois, graças a Deus, alguns que ouviram eu falar e pedir, começaram a colocar o nome. Aí facilitou minha vida, porque aí eu vou baixando, já está com o nome. Beleza. Mas os outros que estão sem nome, porque na hora de corrigir eu tenho que dar nota. E aí fica complicado, certo? Então, eu peço que vocês, na próxima, coloquem o nome, por favor, diga. Onde a gente consegue olhar a nota da terceira atividade, que só falta